Bom dia, queridos, a paz. Não sei como vocês estão nessa manhã, essa manhãzinha assim de frio, mas com solzinho, né? Mas o meu coração está nesse momento aquecidinho, porque a gente está num ambiente de comunhão, é maravilhoso. E eu louvo a Deus pela oportunidade hoje de poder compartilhar um pouquinho a mensagem, a palavra de Deus, que antes de eu chegar aqui nesse momento de compartilhar com vocês, é bom quando a gente para meditar, refletir, porque ela primeiramente toca assim aos nossos corações, em nossos corações. Então, é uma alegria assim imensa poder compartilhar com vocês. Eu queria dar as boas-vindas aos visitantes. Estou vendo aqui vários rostinhos novos, pessoas que estão nos visitando. Que você se sinta em casa, se sinta acolhido entre irmãos e irmãs. Como eu costumo sempre dizer aqui, a nossa igreja ela tem como compromisso manter o Evangelho de Jesus como o centro de tudo que nós fazemos aqui, seja nas nossas mensagens, nos nossos gestos, na nossa adoração, na nossa agenda. A gente procura sempre, a gente tem esse compromisso de manter o Evangelho de Jesus como centralidade. E foi tendo em vista esse compromisso que, algum tempo atrás, nós resolvemos que o púlpito da nossa comunidade, aquilo que seria pregado aqui, seria baseado num modo de palavra expositiva, onde a gente tivesse o compromisso de expor a mensagem de uma forma mais fiel possível, respeitando o texto no seu contexto bíblico, né? E, além disso, permitindo com que você que está aí também participando e ouvindo essa mensagem, não seja apenas alguém que ouça, mas também tenha a oportunidade de meditar. Ou seja, nós estamos trilhando aí já alguns domingos, refletindo sobre a carta de Tiago. Então, se a gente está fazendo isso alguns domingos, isso te dá a oportunidade de você também estudar isso em casa. Então, de você vir aos domingos, não apenas como alguém que vai receber uma mensagem, mas também alguém que está fazendo esse movimento de reflexão em casa e participando também nesse movimento de estudo, de escuta, de reflexão. Até porque o Evangelho ele transforma, mas ele nos transforma na medida que nós nos colocamos em movimento, ou seja, com o coração aberto e com sede para aprender. Obrigada, Marcelo. Então, ter o coração aberto, ter a mente aberta, ter esse desejo de aprender é importantíssimo para que o Evangelho venha transformar, né, de fato, as nossas vidas. E pensando aí nessa questão baseado aí nessa carta de Tiago, que é o que nós estamos trabalhando já há algumas semanas, é muito interessante a gente ver a característica dessa carta, porque Tiago, ele tem uma característica de ir direto ao ponto. Para ele não interessa o que dizemos crer. Para ele, o que interessa principalmente o que fazemos com aquilo que cremos. Ou seja, não adianta a gente dizer que crê, mas o que a gente faz? Não adianta apenas dizer que crê, mas o que a gente faz com aquilo que a gente crê? Então, todo o livro, toda a carta de Tiago, ele nos convoca a uma fé prática, a uma fé estável,
há uma fé inteira, completa, há uma fé que alinhe pensamentos, palavras e ação. Tiago nos convida a isso, a ter uma fé completa, uma ação completa, tanto que a sua carta, ele vai trazer várias vezes a palavra perfeita, perfeito, porque significa ação completa, não é apenas aquilo que a gente diz crer, mas é aquilo que a gente faz, é aquilo que a gente vive, é o modo como a gente vive. Isso é que nos torna com uma fé inteira, isso tem a ver com a integridade, né? Ou seja, a nossa vida está alinhada em pensamentos, palavra e ação. Amém? Então, essa carta tem muito a ver com a nossa comunidade de fé, que essa igreja aqui, Batista Provisão, que é uma comunidade em formação. Nós queremos nos aprofundar de modo que a palavra, estarmos enraizados na palavra, de forma que a gente venha construir juntos uma jornada de coerência, uma jornada onde a gente saiba lidar com coerência e com sabedoria as tensões da vida. Ou seja, nós estamos numa comunidade que não tem tudo pronto aqui. Nós estamos construindo juntos alguma coisa. E se estamos construindo juntos alguma coisa, nós precisamos de referências boas daquilo que a gente quer construir. Não queremos construir qualquer coisa. Queremos construir algo que esteja enraizado na palavra. E Tiago, com essa característica dessa carta, ele nos apresenta elementos fundamentais para a gente desenvolver entre nós, não apenas como um assunto teórico, mas de forma prática, para que daqui a alguns anos nós olhemos para trás e a gente tenha a percepção daquilo que nós éramos e daquilo que nós nos tornamos, para a glória de Deus. Amém? Então, que a gente tenha esse coração aberto de aprender, né? E com essa mensagem de Tiago, que é uma mensagem que nos exorta. Ele trabalha com firmeza, ele trabalha com simplicidade, ele trabalha com graça. A mensagem de Tiago tem um tom de mensagem pastoral, de nos orientar, de nos direcionar, de nos ensinar. Então, para a gente dar encaminhamento à mensagem de hoje, eu queria começar com uma pergunta, que é uma pergunta desconcertante. Mas, como a gente hoje está num domingo de ceia, é uma pergunta que nos leva a uma autoanálise, a uma reflexão, e que vai ser o tema da mensagem de hoje. Eu queria que você pensasse aí nos seus botões, se você se considera uma pessoa sábia. Você se considera uma pessoa sábia? E aí talvez a sua resposta aí, né, por timidez, eu não tenho sabedoria. Ou talvez você pensou assim, sim, já passei por várias experiências, acumulei um pouco de sabedoria. Eu não sei o que você pensou ou está pensando, mas o fato é que a gente precisa entender de fato o que significa ser sábio. E quando eu falo isso aqui, eu não estou falando de alguém que sabe alguma coisa baseado nos seus títulos acadêmicos, ou baseado na sua idade, ou nos cargos que ocupa em algum lugar, seja na igreja, seja no seu trabalho, seja em algum outro contexto. Mas eu estou falando de uma sabedoria profunda, aquela que Tiago vai chamar que é a sabedoria do alto. Então, a reflexão que eu quero que você
faça, né, nesse movimento de autoanálise, é se você é uma pessoa sábia, com base, tendo como espelho para analisar essa sabedoria, não os títulos, não os cargos, não as idades, mas tendo como espelho para analisar essa sabedoria, aquilo que Tiago chama de sabedoria do alto, sabedoria de Deus, sabedoria que vem do céu. E aí uma pergunta importante para a gente poder pensar sobre isso é: será que a forma que você tem de reagir aos conflitos, de se comunicar, de viver em comunidade, de lidar com o outro na tua casa, revela uma sabedoria divina? Ou tem revelado uma sabedoria divina? E essa pergunta, eu falei que é uma pergunta desconcertante, porque ela não é uma pergunta com o objetivo acusatório. Ela é uma pergunta que nos convida a uma autoanálise para que nós sejamos transformados. Então, é por meio dessa reflexão que eu queria caminhar um pouquinho, de modo que a gente tenha condições, né, de, nesse caminho de reflexão, trilhar um caminho mais excelente, que são aspectos que é o que a gente vai trabalhar aqui hoje, que é o da humildade, o da paz e o da reconciliação. Amém? E aí, porque antes da gente entrar diretamente no texto que a gente vai falar hoje, que é o texto que Tiago menciona de sabedoria, eu considerei importante a gente primeiro pensar em 3 aspectos do porquê Tiago e a fala de Tiago, ela é importante para nós, né? Por meio das exposições que já foram feitas aqui em domingos anteriores, nós já vimos acerca de que Tiago que está sendo referido nessa carta. E aí, existem 3 razões principais para refletirmos sobre a carta e sua sabedoria. Primeiro é porque a trajetória de Tiago ilumina o valor da transformação pela experiência com Cristo. Como já foi dito aqui, por forma de eliminação, né, como a gente vê lá em Atos 12, a gente tem um relato de que um dos Tiagos, né, porque a Bíblia fala sobre vários Tiagos, mas um dos Tiagos, ele morre por conta lá, né, ele morre por conta do assassinato lá com Herodes. E aí a gente tem então a ideia de que quem escreveu essa carta foi o irmão de Jesus, Tiago, o irmão de Jesus, aquele que cresceu com Jesus, tinha familiaridade, conhecia Jesus, mas, no entanto, foi apenas depois que Jesus, ressurreto, aparece para Tiago, que ele tem uma experiência com Jesus e crê. Ou seja, a nossa fé, a fé autêntica, a fé verdadeira, ela não é herdada automaticamente. Não adianta a gente vir aos cultos, não adianta a gente nascer numa igreja, numa família evangélica. A gente não herda essa fé automaticamente, mas a fé verdadeira, ela nasce num encontro autêntico com Cristo. Tiago convivia com Jesus, conhecia Jesus, estava familiarizado com Jesus, mas a sua fé nasce por meio de uma experiência autêntica com Jesus. Isso é uma razão importantíssima para a gente poder pensar
também que não é automático, não é de uma hora para outra no sentido de que, basta eu estar na igreja, não. Tem a ver com uma experiência. A outra questão é a liderança de Tiago. A liderança que Tiago tem lança luz sobre o tipo de sabedoria que ele prega. Tiago, depois dessa experiência, ele se torna um dos líderes importantes lá da igreja de Jerusalém. E ele não buscou poder nem reconhecimento, mas ele serviu aquela comunidade com firmeza, escuta, reconciliação, sabedoria. E isso fica claro lá em Atos 15, numa situação onde há um concílio, onde há uma reunião entre um grupo para se debater sobre um assunto que era em relação à tradição e novidade, a lei e a graça entre os judeus e os gentios, e como que Tiago se posiciona de uma forma conciliatória. Ele articula aquilo de uma forma conciliatória, de modo que promove a unidade entre aqueles que estavam debatendo, que era um assunto importante. Era o assunto da igreja, era importante aquele assunto, era um conhecimento, eles tinham que ter uma tomada de decisão. E a liderança de Tiago foi fundamental na sua forma conciliatória, de trazer essa unidade. Então, Tiago, ele vive o que ele ensina. O que a gente vai aprender hoje com ele sobre sabedoria está muito relacionado com aquilo também que ele viveu. Não é apenas um discurso, mas tem a ver como algo que é fruto da sua experiência. E a terceira razão é porque a sua carta reflete o chão da vida de comunidades vulneráveis. Tiago, ele escreveu a cristãos que estavam espalhados, em sua maioria pobres, perseguidos, vivendo tensões sociais e espirituais, né? Ele mesmo liderava uma comunidade marcada por esse tipo de dificuldade, tanto material quanto religiosa. E isso significa que o tipo de sabedoria, o tipo de sabedoria do alto que Tiago vai falar, não tem a ver com uma sabedoria teórica e triunfalista, mas é uma sabedoria para quem vive em meio a tensões, injustiças e desafios. Ou seja, Tiago fala de sabedoria do alto, mas ele não está falando de uma sabedoria numa perspectiva triunfalista. Ele está falando para uma comunidade que vive tensões, desafios e injustiças. Isso tem a ver com a nossa comunidade? Vivemos em contextos de tensões? Sim ou não? Injustiças, desafios, ou seja, esse tipo de sabedoria é uma sabedoria que se adequa ao que a gente precisa também. Então, como eu já comentei, o propósito da carta de Tiago, que é uma carta pastoral, não é desenvolver conhecimentos teológicos de forma sistematizada, né? O Tiago, ele vai profundamente naquilo que é prática de vida, aquilo que é prático, e é isso que nós também precisamos. Então, por que escolher a carta de Tiago? Pela praticidade também que ela nos orienta para a gente poder viver aqui na nossa comunidade. E isso fica claro quando a gente pensa na estrutura. Assim, eu, particularmente, até tem a ver com a minha atuação, com a minha formação, com aquilo que eu faço. Eu sou professora, então eu gosto de, antes de entender o texto, eu gosto de entender o contexto e pensar na estrutura desse texto. Então, quando a gente olha para essa estrutura, a gente vai vendo como é que o Tiago organiza essa carta. Então, a gente tem o primeiro capítulo, que já foi aqui mencionado, que é o capítulo que traz elementos-chave
para esse discurso que Tiago vai fazer depois, essas orientações práticas que muitas das vezes não estão em si conectadas. Ou seja, no livro de Tiago a gente vai ver pelo menos 12 ensinos práticos que estão assim guardados, eles estão organizados especialmente entre os capítulos 2 e 5. 12 ensinos práticos. Mas quando Tiago introduz a carta, ele traz elementos essenciais. Ele diz, por experiência própria. Tiago sabe que a vida é difícil. Tiago fala como alguém que experimenta dificuldades. Ele sabe que a vida é difícil. E ele logo no início ele vai nos lembrar que as provações e dificuldades são presentes paradoxais. Porque é difícil. Mas são as provações que nos conduzem a essa fé íntegra, a essa fé completa, a essa fé prática. Por quê? Porque as provações promovem na gente perseverança. E a perseverança molda o nosso caráter. Ou seja, nos torna pessoas inteiras, completas, íntegras. Não apenas pessoas que dizem o que creem, mas que vivem aquilo que dizem crer. Porque perseveraram por meio das dificuldades. E Tiago vai dizer, olha, as provações acontecem. E para passar por essas provações, vocês precisam de sabedoria, que é como lidar com as dificuldades da vida a partir da perspectiva de Deus. E se você não tem sabedoria, faça o quê? Peça a Deus que dá essa sabedoria a quem pede sem duvidar. E continuando, ele vai explicar, ainda no capítulo 1, que essa sabedoria, Deus, ele vai nos apresentar um Deus que está em missão em restaurar as nossas vidas, de forma que a gente tenha uma vida completa, uma vida inteira. Ele já nos deu o novo nascimento, que nos capacita a viver um novo tipo de humanidade. No entanto, o que Tiago vai nos explicar aí logo nessa primeiro capítulo ainda? Que a nova humanidade, ela não vai ser revelada apenas pela escuta da palavra. Ela vai ser revelada pela prática da palavra. A nova humanidade que Deus já nos deu, né? Ela só vai ser revelada por meio não da escuta, mas sim da prática da palavra. Então Tiago conclui aí falando a importância de não apenas sermos ouvintes, mas praticantes, porque é por meio dessa experiência prática que a gente vai revelando o quê? A transformação que Cristo já dispensou e está operando nas nossas vidas. Amém? E aí os capítulos seguintes que já foram abordados aqui são esses ensinos que eu comentei, esses 12 ensinos práticos. E nós já passamos por alguns. Entre eles nós passamos já pelo ensino de que o cristão deve tratar as pessoas sem favoritismo, certo? Também passamos pelo ensino de que a fé genuína se manifesta em obras, ou seja, elas atuam juntas. Também passamos pelo ensino sobre o desafio de domar a nossa língua, ou seja, estamos falando de 3 ensinos. E hoje nós vamos para o 4, que diz que a verdadeira sabedoria vem do alto. Então, respondendo aí a pergunta inicial, o que é ser sábio? Ser sábio, trouxe aqui algumas definições para a gente pensar. Ser sábio é saber viver bem. Você vive bem?
que é viver bem? Você vive bem? Ser sábio é conseguir fazer escolhas alinhadas com o que é justo, bom e verdadeiro. Ser sábio é agir com discernimento, mesmo quando as emoções estão confusas e mesmo quando a situação está difícil. É mais do que ser inteligente, é ser uma pessoa madura, humilde e que teme ao Senhor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, a sabedoria começa quando nós reconhecemos que nós não somos o centro do mundo. A sabedoria começa quando nós colocamos Deus no centro e aprendemos a viver como Ele. Viver bem é saber fazer boas escolhas. Viver bem é viver de acordo com as orientações de Deus. De forma prática. Não é só saber isso, mas é viver isso e é colocar em prática nas situações difíceis e tensas da sua vida. Então, sabedoria, ela não se mede pelo que você fala, mas ela se mede pela forma como você vive. Jesus, por exemplo, veio nos ensinar como viver. Ele é a palavra encarnada. Então, na carta de Tiago, a gente tem duas grandes influências quando Tiago vai vai nos ensinar essas questões. O que influencia ali a carta de Tiago? Quando a gente vai ler a carta de Tiago, está muito colada a dois aspectos interessantes assim, da Bíblia. Primeiro, é que tudo que Tiago nos ensina está muito baseado com os ensinos de Jesus no Sermão do Monte, lá em Mateus 5. Ou seja, quando Jesus ressignifica a lei, começa a nos ensinar várias questões. Então, o ensino de Tiago está baseado nisso, naquilo que Jesus nos ensinou. E também, uma outra influência é a sabedoria de Provérbios. Esse é um livro que às vezes a gente não lê tanto, mas como é importante. Então, tanto Provérbios quanto o Sermão do Monte influenciaram esses ensinos que estão lá em Tiago. E aí é interessante que lá em Provérbios, especialmente nos primeiros capítulos, que é o livro lá da sabedoria, os primeiros capítulos entre 1 e 9, a gente tem ali a fala de Provérbios como um pai, que diz assim, é como se o pai estivesse dando orientações ao filho. Depois vocês abrem, ainda que seja por curiosidade, lá em Provérbios 1, nos capítulos de 1 a 9, a gente tem: filho, faça da sabedoria e do temor do Senhor o maior propósito da sua vida. É um pai apaixonado, orientando o seu filho e dizendo: faça da sabedoria e do temor ao Senhor a principal busca da sua vida, o principal objetivo da sua vida. Olha que orientação importantíssima para nós. Além disso, ainda lá em Provérbios, entre os capítulos 1 e 9, a gente tem a sabedoria como ela personificada numa senhora sabedoria, que vai às ruas chamando, convidando a todos a adquiri-la. Ou seja, a sabedoria não está presa
a templos, a sabedoria não está presa a palácios, a sabedoria não está presa a academias, a universidades. A senhora sabedoria vai dar essa ideia de que ela é acessível para todos. Todos que queiram, venham e venham adquirir sabedoria. Então ela é acessível. Ela deve ser o nosso objetivo de busca. Ela é acessível, mas ela não é automática. Vou repetir. Ela está acessível, deve ser o nosso principal objetivo de busca, mas ela não é automático. Ela exige humildade para ouvir. Por isso que Tiago vai dizer, olha, sejam vocês prontos para ouvir e tardios para falar. Então, para se ter a sabedoria, ela exige humildade de escuta. E não apenas isso, mas coragem para mudar e agir. Por isso que Tiago insiste, não sejam apenas ouvintes, mas sejam também praticantes. Seja humilde ao ouvir, mas tenham coragem de praticar aquilo que vocês estão ouvindo. E em Tiago, então, nós temos 2 textos que vão se referir à sabedoria. Um que está lá no primeiro capítulo, que é aquele que não tem sabedoria para passar pelas dificuldades, faça o quê? Peça a Deus, porque a sabedoria está o quê? Disponível a todos. Deus dá a quem pede e a quem pede sem duvidar. E o segundo texto, que é o texto de hoje, que Tiago vai censurar pessoas invejosas, ambiciosas, causadoras de divisões na igreja, que afirmam ser sábias. Então, Tiago compara a sabedoria terrena, animal e demoníaca com a sabedoria do alto, com a sabedoria que vem de Deus. Então, por isso que Tiago começa perguntando, eu vou pedir para que vocês abram, então, no nosso texto de hoje, que está lá em Tiago, capítulo 3, dos versos 13 a 18, que é o foco do que a gente vai brevemente discorrer. Que diz, Tiago, capítulo 3, de 13 a 18. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas e com humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga, ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual, ela é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Depois, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz pelos que promovem a paz. Então, olha que interessante. Primeiro que esse contexto, quando Tiago vai falar de sabedoria, não está descolado com o contexto anterior. No domingo passado, a gente aprendeu sobre o quê? Sobre dominar a língua. Dizendo que a língua é um pequeno órgão, mas que ela tem a capacidade de nos direcionar. Ela é como o quê? O leme de um navio. Não é isso que não foi isso que a gente viu? Ela é como freios, né? Na boca. É como se a gente, para domar o corpo, a gente precisa domar primeiro o quê? A língua, como quando a gente coloca freios no cavalo, na boca do cavalo. Todo o corpo é domado. Então, se você
é capaz, se você não tropeça no falar, foi o que a gente aprendeu no domingo passado, se você é uma pessoa que não tropeça no falar, você é capaz de dominar todo o seu corpo. E nós vimos então que a língua tem essa capacidade ambígua, que ao mesmo tempo que ela louva o Senhor, ela tem a capacidade de chegar ali fora e amaldiçoar o irmão, falar mal do irmão. Essa ambiguidade. E aí, a pergunta que a gente tem lá no finalzinho dessa sessão lá de Tiago diz: meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Nós conhecemos a árvore pelo fruto. Tiago nos alerta por essa ambiguidade da língua, mas está dizendo, olha, não dá para jorrar duas coisas aí não. Porque como é que a gente conhece a árvore? Pelo fruto. E o que a gente aprende com isso? Nesta manhã, que a sabedoria se mostra quando nós falamos. Como é que a gente vê se alguém é sábio? Por meio do seu falar. O modo do seu falar. Por isso que a sabedoria, que está aí abaixo, está muito coladinha com a seção acima que fala da língua. Então, olha o que Tiago pergunta. Quem é ou se considera sábio e tem entendimento entre vocês? Quem é sábio entre vocês? É uma pergunta provocativa de Tiago. Ele está ali exortando pessoas que carregam outro tipo de intenção. São pessoas que se consideram sábias. Sabe aquela pessoa que considera que sabe tudo? Que alguém vai falar alguma coisa, já sei. Você é uma pessoa que se considera sábia o tempo todo? Então, Tiago começa com uma pergunta provocadora, dirigida especialmente àqueles que estavam se orgulhando do seu conhecimento superior. Eu sei disso. Você não sabe o que eu fiz, você já não sabe o que eu estudei, você já não sabe como é que... Eu já sei disso. É o comportamento de pessoas que se consideram sábias. No entanto, olha o que Tiago diz. Se você, quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento. Ou seja, se você é de fato sábio, não fala muito não. Demonstre isso com seu bom trato entre as pessoas. Demonstre isso entre o seu bom trato com as pessoas. Então, Tiago vai enfatizar que a sabedoria ela não é exibição de conhecimento, mas um modo de viver. E aí a pergunta para a gente, como é que você tem tratado as pessoas quando você defende as suas ideias, as suas opiniões, as suas razões, as suas perspectivas, a sua forma de enxergar a vida? Como é que você tem tratado as pessoas? A começar na sua casa. Na sua casa. É com bom trato. É com bom trato. Você sempre é a pessoa que quer ter a razão. Para a gente pensar. Tiago continua, contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, ou não neguem a verdade. Ele está falando de duas características aqui importantes, inveja amarga e ambição egoísta. E a gente pode pensar que isso não tem nada a ver com a gente.
E nós não temos isso. Mas nós vivemos numa sociedade, que é o que Tiago combate, que é o mundo, que nos estimula isso. Quer ver uma coisa? A gente vive estimulando competitividade entre as crianças. Quero ver quem acaba de comer primeiro, hein? A minha filha tem 4 anos, então às vezes ela solta lá as pérolas dela nesse sentido. E aí cabe a gente o quê? Sempre consertar. Mamãe, olha só, isso aqui é melhor. Não, melhor não. A gente tem que estar sempre mostrando que a ideia, a nossa vida não precisa ser uma vida de comparação com o outro. Porque inveja é se comparar com o outro querendo ser melhor do que o outro. Ambição egoísta é pensar apenas nos seus interesses e buscar isso independente de qualquer coisa. Isso está impregnado em nós que vivemos no mundo. E é bom que a gente não negue isso. E nem que a gente se glorie achando que a gente sabe muitas coisas. E nesse contexto aqui que Tiago está falando, né, quando a gente fala de pessoa invejosa, é pessoa que vive em constante comparação com os outros, sente-se ameaçada pelo sucesso alheio, não se alegra com as vitórias alheias, disfarça inveja com espiritualidade, ironia ou críticas justas, prefere que os outros diminuam ao invés de crescer. Isso acontece na igreja? Sim, Tiago está falando num contexto de igreja. Acontece na nossa casa. Acontece nas relações humanas. E nós não podemos ignorar isso, porque o fato de não ignorarmos isso nos traz cura. É uma autoanálise, a gente consegue se enxergar e perceber aonde que de fato existe isso em nós. Quer ver, por exemplo, entre irmãos, fulaninho não pode ganhar um presente porque o outro vai querer também. Isso é inveja. Não é inveja? A criança tem que aprender que hoje é aniversário do irmão. O irmão vai ganhar, você não vai ganhar, porque hoje não é seu aniversário. Você não é o centro do mundo. Ou seja, desde a infância, sutilmente esses valores são introduzidos entre nós. E nós os carregamos. E é bom que a gente não os negue, para que a gente seja livre disso. A ambição egoísta usa persuasão, charme, manipulação para obter controle, posição, divide pessoas, criando alianças, panelinhas. Não aceita ser contrariada, deseja dominar, gosta de ser o centro das decisões e atenções, age por interesses pessoais. Enfim, queridos, a gente está falando de um contexto em que Tiago ainda vai mais a fundo, porque quando a gente vai estudar essas palavras, inveja amarga, ambição egoísta, e a gente vai estudar a origem dessas palavras, a gente vai ver que isso tem a ver, por exemplo, inveja amarga com zelo. Aquelas pessoas que defendem, indivíduos que são fanáticos e defendem as suas ideias, os seus valores, por uma causa, por uma crença. Mas defende como? Com bom trato? Tem a ver com zelo, né? Tem até uma parte que a gente pode amadurecer depois, talvez nos próximos, sobre essa ideia que a gente está vivendo no mundo atual. Pessoas que se dizem sábias
defendendo com unhas e dentes as suas ideias, mas sem sabedoria. Em nome da justiça, mas sem sabedoria, sem bom trato. E Tiago vai dizer, olha, isso não é sabedoria do alto, isso é terreno, isso é natural, isso é demoníaco. Tem a ver com essa origem da ideia de Zelote, né, que era um grupo político, religioso judaico, que se opunha à ocupação romana e defendiam resistência ativa e violência, ou seja, mesmo que a gente vá para a violência, a gente tem que defender as nossas ideias, aquilo que a gente crê. Então essa inveja, muitas das vezes a gente quer destruir o outro para que aquilo que a gente acredita prevaleça. E aí avançando, porque a gente já não tem mais tempo. Não se gloriem disso, diz Tiago, nem neguem ou não mintam contra a verdade. Não se gloriem de quê? Não se gloriem dessa falsa ilusão de vocês se considerarem sábios. Esse tipo de sabedoria, diz Tiago lá no versículo 15, não vem do céu, mas ela é terrena. Ela está originada no sistema mundo, ela é transitória, ela é imperfeita. Ela não é espiritual, ela tem como origem a carnalidade, ela é natural, ela é ligada ao homem natural e não ao homem espiritual, dominada por inveja, ambição, orgulho. E ela é demoníaca, ela é proveniente do diabo, com orgulho, maldade e falsidade. E aí olha o que ele continua lá no verso 16. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí também há o quê? Confusão de toda espécie e mal. Por isso que eu perguntei, você vive bem? Ou você vive num ambiente de confusão, de guerras, que é como Tiago vai falar lá no capítulo 4, da guerra que existe entre nós. Você vive num ambiente de guerra, de confusão, e você está defendendo as suas ideias ou uma causa específica nesse contexto, mas como que você está defendendo isso? Tem bom trato? Porque se não tem bom trato, não tem bom relacionamento, essa sabedoria é o que a gente viu? Terrena, natural, demoníaca. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Ela começa com uma vida de santidade. Mas ela se confirma numa vida comunitária, porque diz depois, ela também é pacífica, promove paz, não discórdia. Ela é equilibrada, amável, paciente, compreensiva. Ela tem consideração pelo outro, o que o outro tem a dizer, o que o outro tem a falar, o que o outro pensa. Ela também é compreensiva, ela é tratável, ela é aberta à correção, ela é disposta a ouvir. Ela também é uma sabedoria cheia de misericórdia, de bons frutos, compassiva, com ações visíveis de bondade. Ela é imparcial, ela não favorece uns em detrimento de outros. Ela não faz panelinhas. Ela não exclui ninguém. Antes, ela também é sincera, autêntica, sem fingimento, sem hipocrisia. E aí, para a gente concluir essa exposição, diz assim: o fruto, a colheita daquilo que se busca, que é a justiça, semeia-se em... O que está escrito ali? Semeia-se em paz pelos pacificadores. Aceitar a sabedoria de Deus
vai afetar o nosso modo de falar com o outro. Aceitar a sabedoria e buscar essa sabedoria do alto tem que afetar os nossos relacionamentos. Porque os nossos relacionamentos, o que vai promover justiça, é aquilo que é semeado em paz, pelos pacificadores. Não são aquelas pessoas que querem botar fogo numa situação. Seja em casa, seja na igreja, seja no trabalho, é a pessoa que chega e promove a paz. Por meio da sua intervenção, da sua fala, da sua sabedoria. E isso a gente pode ver em várias experiências de Jesus, inclusive lá quando tem aquele episódio lá da mulher adúltera, que todo mundo vai lá, os escribas, os fariseus pegam a mulher, levam a mulher para ser apedrejada, e Jesus, com a sua fala, confronta o quê? O adultério da mulher apenas? Não. Ele não confronta apenas isso. Ele vai confrontar diretamente o coração daqueles homens que não sabiam, não conheciam a lei, conheciam o que era certo e errado, mas não discerniam o quê? O coração. Jesus tem um trato diferente. Eles não conheciam o próprio coração. E a sabedoria de Cristo olha para o ser humano com justiça, mas também com compaixão. A verdadeira sabedoria moral não está em saber o que é certo e errado apenas, mas de discernir o coração humano à luz da graça de Deus. É por isso que Jesus não vai relativizar o pecado daquela mulher, ele vai dizer, vá e não peques mais, mas ele também não a condena, ele a restaura, ele promove justiça. E como é que ele promove justiça? Por meio da paz. Amém? Como é que ele promove essa justiça? Por meio da paz. Que sejamos essa comunidade que está no meio de um contexto de um mundo polarizado, inflamado, pessoas que têm verdades absolutas para defender, mas que busquemos entre nós a sabedoria do alto, a começar nas nossas relações, na nossa casa, com o nosso filho, marido, esposa, pai, mãe. Tenha bom trato, não queira ser sábio aos seus próprios olhos, mas busque isso em Deus, como alguém que busca isso como seu principal objetivo de vida. Amém? Que tenhamos isso como uma verdade, não apenas para ser ouvida entre nós, mas praticada. E é nesse movimento, de reflexão, de autoanálise, que nos aproximamos da ceia, da mesa do Senhor. Vou chamar aqui os diáconos. E a mesa do Senhor, a ceia, ela nos chama a esse autoexame. Pode vir o pessoal da música também, por favor. Assim como Paulo nos exorta lá em 1 Coríntios, no capítulo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, coma do pão e beba do cálice. Quem vai servir a ceia, por favor? Coma do pão e também do cálice. Então, hoje é um dia de nós nos perguntarmos: tenho sido agente de paz? Como tem sido o trato com as pessoas que convivem comigo?
Como tenho usado as minhas palavras? Que tipo de sabedoria tem guiado as minhas reações? É uma sabedoria terrena, natural, demoníaca, que promove mais confusão, guerra, dissensões? Ou uma sabedoria promotora da paz entre aqueles que são os pacificadores? Amém? Você pode fechar os seus olhos. Esse é um convite de arrependimento. Esse é um convite para a transformação. É isso que a palavra faz conosco. Ela nos expõe uma verdade, como um espelho, para a gente olhar para Ele, olhar para essa verdade, não de uma forma indiferente, mas de modo que a gente experimente uma transformação. Esse é o meu desejo profundo nesta manhã, que enquanto comunidade de Cristo, como igreja aqui reunidas, que nós venhamos crescer em unidade, em bom trato, celebrando a vitória do outro, celebrando o sucesso do outro, apoiando os ministérios, mesmo que esse não seja o meu ministério, apoiando uns aos outros. Receba nesse momento a ceia do Senhor com esse coração de contrição, de reflexão e de arrependimento. Amém? Pode se colocar de pé quem quiser, pode distribuir, por favor. Ele sofreu para
nas instruções que agora vou dar a vocês, diz Paulo, eu não posso elogiá-los, pois as suas reuniões fazem mais mal do que bem. Para começar, me contaram que nessas reuniões há grupos de pessoas que estão brigando. E eu creio que, em parte, isso é verdade. E continua Paulo, e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança, da reconciliação feita por Deus com seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem desse cálice, façam isso em memória de mim. E lá no versículo 28, portanto, que cada um examine a sua consciência, e então coma do pão e beba do cálice. Ceia é momento de comunhão, ceia é momento de restauração, de reconciliação, de autoexame, de memória, de trazer a memória, de fazer isso em memória de Cristo, daquilo que Ele fez por nós na cruz. A maior sabedoria de todas, que foi loucura para o mundo, mas foi essa sabedoria que nos salvou e nos deu a oportunidade de vivermos também esse ministério de reconciliação. Que a nossa comunidade, que a sua casa não seja um ambiente em que a gente come a ceia, come do pão, bebe do cálice, mas sem se examinar, e continue sendo um ambiente de brigas, de guerras, de confusão, de todo mal. Não, mas que façamos isso com consciência de que precisamos de restauração, precisamos de mudança, precisamos de renovo, precisamos de perdão. Coma o pão com essa consciência de que Cristo já morreu em nosso favor e liberou para nós essa oportunidade de vivermos como Ele viveu, de forma sábia. Vamos beber também o vinho, esse cálice da nova aliança. Esse cálice, esse sangue que nos purifica, nos justifica. Obrigada, Senhor, por esse poder transformador que o Teu Espírito pode fazer em nós por conta daquele dia que o Senhor se entregou e morreu em nosso favor. Pode beber o cálice. Que você saia dessa manhã aqui animado, animada, encorajado e encorajada a ter uma semana diferente. Não porque as circunstâncias vão mudar, porque Tiago nos falou num contexto de tensão, mas porque você entendeu a palavra e você está se posicionando para falar de uma forma diferente com os teus na tua casa, para viver de uma forma diferente com os teus no teu trabalho, para abraçar e amar os irmãos de uma forma diferente. Amém?
Em nome de Jesus, cante, celebre e depois vá em paz para a glória de Deus. Amém?